Por acaso você é um dos que tem bons filmes clássicos? E se eu te disser que esses filmes são considerados atemporais, porque entra década e sai década, eles continuam exercendo o fascínio? Se você ainda não conhece a saga de E o Vento Levou, espero que este vídeo desperte a sua curiosidade. Pois então vamos caminhar através dessa estrada, tendo como pano de fundo a Guerra Civil Norte-Americana e os sons da natureza ao redor. Os grandes clássicos do cinema não sobrevivem apenas pelo enredo, mas porque tocam algo que é maior que a história, ou seja, algo arquetípico. E O Vento Levou é um desses monumentos. Atrás do romance da guerra, da luta pela sobrevivência, estão em cena os dramas da alma humana que o psicólogo Jung tão bem descreveu. Hoje vamos olhar para os 4 personagens principais de E o Vento Levou à luz dos tipos psicológicos e dos arquétipos junguianos e descobrir como cada um deles encarna forças psíquicas universais que continuam vivas em nós. A primeira personagem emblemática é Scarlett O'Hara. Bela, vaidosa, um tanto narcisista e sedutora, mas acima de tudo uma sobrevivente. Sua função psicológica predominante é a sensação. Ela vê o que é concreto, imediato, palpável. Quando tudo desmorona ao seu redor com a guerra, ela encontra forças para reinventar a vida e erguer-se do nada. Seu lado sombra, que até então é dominante, ao eclodir a guerra, foi substituído por uma resiliência sobremaneira. Mas a função inferior de Scarlett é o sentimento. Ela não compreende os próprios afetos, nem os dos outros. Confunde desejo com amor, paixão com posse. E nesse vazio emocional, sua grande tragédia se descortina. Lutar por um homem que nunca amará e desprezar aquele que de fato a deseja. Scarlett encarna o arquétipo da grande mãe terrível, a força crua da vida que não se curva, mas que cobra seu preço em solidão. Rhett Butler, o homem que não se deixa enganar. Sua função dominante é a intuição. Ele enxerga além das aparências, antecipa os movimentos, manipula situações. Pragmático, cético, distante das ilusões do sul, ele joga com destino como um trapaceiro astuto. Entretanto, sua função inferior é também no sentimento. Rhett ama Scarlett, mas nunca consegue entregar-se por inteiro. Brinca, ironiza, disfarça até que seja tarde demais. O arquétipo que ele encarna é o trickster, o trapaceiro, o andarilho entre a ordem e o caos. Mas também surge como ânimos de Scarlett, o masculino interior que desafia e provoca, mas que ela jamais consegue integrar plenamente. Falemos agora de Melanie Hamilton, a doce Melanie, a mãe benigna. Ela é o oposto de Scarlett. Sua função superior é ao sentimento. Ela vive para a empatia, a doação, o cuidado. Na sua presença, todos encontram espaço de harmonia, mesmo em meio ao horror da guerra. Porém, a sua função inferior é a intuição não desenvolvida.
Melanie não percebe as tramas à sua volta, não percebe o perigo escondido nos gestos, nos olhares, nem a sombra que ronda sua família. Ela confia demais e paga o preço da sua ingenuidade. No plano dos arquétipos, Melanie encarna a grande mãe benigna, ou seja, o amor incondicional, a doçura que sustenta, a bondade que nunca deixa de brilhar. E o quarto personagem, Ashley Wilkes, o sonhador perdido, o prometido para Melanie. Ele é o homem das ilusões. Sua função superior é a sensação. Vive num mundo idealizado, sonha com o que já não existe, alimenta fantasias que não resistem à realidade. Mas sua função inferior é a intuição. Ele não consegue lidar com o concreto. É incapaz de se ajustar diante da dureza da vida prática. Enquanto Scarlett luta para sobreviver, Ashley se perde em devaneios. Seu arquétipo é o eterno adolescente, o homem capaz de crescer, de enfrentar a realidade, um herói frágil, aprisionado em um mundo que já acabou. Cada personagem de E o Vento Levou é mais do que uma figura de ficção. Eles são retratos vivos das funções psicológicas de Jung e encarnam arquétipos que se repetem em nossas próprias vidas. Scarlett, a sobrevivente sem amor, que não mede esforços para atingir seus objetivos, custe o que custar, mesmo que ilusórios, com relação ao seu amor por Ashley, mas legítimos ao despertar a sua resiliência diante do mundo desafiador de mudanças que ela teve que enfrentar. Rhett, o trapaceiro que nunca se entrega. Melanie, a doçura que não vê a sua sombra. Ashley, o sonhador incapaz de viver o real. Talvez seja esse o segredo da força que esse filme apresenta. Ele não fala apenas de uma guerra ou de um romance perdido. E o Vento Levou fala de nós mesmos, das nossas escolhas, como reagimos diante de nossas funções dominantes e das funções inferiores. E de como, no fundo, carregamos dentro de nós, ou ao nosso redor, todos esses personagens. Porque os arquétipos não estão somente na tela, estão também em nossa alma. Então, gostou? Espero que este vídeo tenha te instigado a conhecer mais sobre personagens arquetípicos dos grandes épicos do cinema, que possivelmente estarei trazendo neste canal. Até breve!